Olá pessoal, na última semana, no especial Dia dos Namorados, eu trouxe uma série de vídeos onde eu falava sobre a manutenção do relacionamento, trazendo tarefas do nosso dia a dia de autoconhecimento para que a gente possa ter boas relações e relações saudáveis. E algumas pessoas me escreveram pedindo para eu falar sobre autoestima. E autoestima não tem como a gente falar em um vídeo de 2 ou 3 minutos, Então eu deixei para esta semana a gente poder trabalhar a autoestima, porque é um assunto complexo e que serve como base para uma autovalorização de nós mesmos. E não tem como a gente falar de autoestima sem falar de narcisismo. Então neste vídeo eu quero trazer toda essa complexidade, mas de uma forma fácil e simples, para que vocês consigam entender. E durante a semana eu vou trazer algumas dicas também no nosso Mindset Drop sobre como a gente trabalhar no nosso dia a dia a nossa autoestima. Então fique comigo até o final para que você consiga entender essa complexidade de uma forma simples, para que depois você consiga assistir os vídeos semanais e consiga trabalhar isso. Então, roda a vinheta. Enquanto isso, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e comente sobre os temas que você gostaria de ver aqui no canal, que é o seu conflito. Vamos falar de autoestima. Como eu disse no começo do vídeo, não tem como falar de autoestima sem falar do narcisismo. Que o narcisismo, dentro da teoria freudiana, dentro da psicanálise, é essa autoavaliação de si mesmo, do meu eu, de como eu vejo o meu eu, de como eu quero o meu eu. A autoestima está ligada nessa avaliação do meu eu, desse meu sentimento de si, de como eu me vejo. Muitas vezes não é a forma que as pessoas me veem. E aí começa o conflito da autoestima. Para a psicanálise, existem duas funções dentro dessa avaliação de si, que é o desejado e o desejante. O desejado, ele seria o ideal de nós, aquilo que eu idealizo de mim mesmo, de como eu quero que as pessoas me vejam. Eu quero que as pessoas me vejam uma pessoa inteligente, eu quero que as pessoas me vejam uma pessoa bem-humorada, alegre, feliz. Então são essas idealizações até o ponto de quem eu quero ser para a minha sociedade, para a minha cultura. Qual é a minha idealização como ser humano? O que eu quero do meu eu? E aí existe um termômetro que vai sofrendo com essas idealizações. Por quê? Porque quanto mais eu idealizo coisas intangíveis para mim, que eu não vou alcançar, mais eu vou me desmotivar, porque eu não vou alcançar. Então a gente precisa ter um termômetro, de que cada dia é uma situação, de que cada dia, dentro das minhas possibilidades daquilo que eu quero ser. Não que seja impossível alcançar tudo que você possa, mas se você sofre de autoestima, você não pode idealizar coisas altas, coisas que vai demorar a longo prazo para que você conquiste, para que você se autodesmotive. A gente precisa idealizar coisas que sejam dentro da nossa capacidade, dentro daquele momento. Agora, quando a gente tem uma expectativa reduzida, não precisa de muito para que elas aconteçam, E a gente consiga sentir essa realização. Aquela situação de que o que vier é lucro, tá tudo bem, eu vou aprender com isso, eu vou me sentir satisfeito com isso, que é um pouco da forma que eu me sinto. Eu sempre me vejo de que o que vier para a minha vida é lucro. A segunda função, que é a desejante, é a função daquilo que nós desejamos, que não é dentro de si, mas é pelo externo, Aquilo que nós desejamos por fora, e aquilo que ameaça o nosso eu. Então, vou contar uma historinha para que vocês entendam. Por exemplo, eu sempre disse que eu nunca ficaria com um amigo meu. Eu não sinto atração pelo amigo meu. Amigo meu é amigo meu. Não tem nada a ver, não precisa ter ciúmes, nada disso. Mas de repente eu começo a sentir uma atração. Eu começo a desejar o objeto que seria o meu amigo. Se eu me atirar nesse desejo, eu vou colocar em julgamento o meu eu. Porque o meu eu sempre coloquei com uma autoimagem minha que eu não faria isso. Então, esse meu objeto desejante está colocando em risco a exposição do meu eu, desse meu narcisismo. Entenderam? Da onde vem o narcisismo? De você pensar no seu eu. Muitas e muitas pessoas sofrem depressão
justamente por esse julgamento do meu eu, de achar que você não pode desconstruir o seu eu e colocar essa idealização que você mesmo montou do seu eu como uma prioridade na sua exposição ao meio. Então, tudo isso impacta na nossa vida. Vocês entenderam essa parte do desejado e desejante? Se vocês não entenderam, deixa um comentário aqui que depois eu tento fazer um vídeo para explicar melhor. Mas essa é a primeira estrutura que nós temos dessa autoavaliação, dessa nossa autoestima. E como que funciona a dinâmica psicológica para que esse termômetro suba e desça automaticamente na nossa vida. Todo reflexo que nós temos na nossa vida, ela parte de uma infância, ela parte de um processo histórico. A gente vai carregando traumas, carregando situações que nós vamos condicionando esses comportamentos inconscientes, que nós não percebemos, simplesmente nós sentimos. E aonde entra essa baixa autoestima nesse momento? Se nós analisarmos o mundo, cada um tem um desejo subjetivo, um desejo intrínseco, e muitas vezes as pessoas não praticam esse desejo porque elas estão nesse narcisismo de controlar e de expor o meu eu. Olha que complexo. Então, vamos imaginar nesse momento que hoje as relações afetivas, as relações de namoro, casamento, elas andam com muita dificuldade. Esse é um ponto da autoestima que interfere demais no processo, porque a autoestima ela trabalha com pontos de recompensa. Se eu não tenho essa valorização do meu eu, se o outro não valoriza o meu eu tenho que valorizar do meu eu. Então, automaticamente, eu começo a destruir as relações de que não estão alimentando o meu eu como deveria ser alimentado. Ou as pessoas que não têm esse termômetro, elas vão entrando em depressão, porque elas não conseguem reagir daquilo. Se ninguém alimenta o eu dela, ela não consegue reagir ao meio. Todos nós precisamos de alimentar o nosso eu, o nosso ego. Quando a gente analisa historicamente as relações de homem e mulher, os objetos desejantes, a gente tem um grande conflito social. Porque hoje as pessoas elas têm uma opinião, uma visão totalmente diferente daquilo que a sociedade foi impondo e condicionando a elas. Elas têm um narcisismo mais potente de se autovalorizar. Eu me dou prazer, eu não estou muito mais preocupado com o prazer do outro. É difícil para ambos manterem as suas autoestimas, né? Um alimentar a autoestima do outro. Por exemplo, uma mulher foda mexe na autoestima do homem, porque o homem ele viveu a vida inteira dele para ele ter essa posição. Como é que ele vai ter uma relação com uma mulher que possa ser mais do que ele? Olha a complexidade. Quando a gente fala de um casal gay, de uma casal lésbica, vocês percebem também que existem conflitos maiores ainda desses objetos desejantes, né? Porque, além de tudo, tem uma desconstrução da sua sexualidade, daquilo que a nossa raiz, a nossa pulsão, ela está sugerindo, com aquilo que ambas as culturas foram diferentes. Então são dois homens, duas mulheres, com histórias diferentes, com traumas diferentes e com estimulações de autoestima diferentes. Então como suprir isso? Como? Por isso o diálogo ele é tão importante na relação, porque o diálogo ele faz essa construção da gente ver o que é melhor para nós, casal, o que vai alimentar a minha autoestima. Vamos entender melhor de como a gente pode trabalhar esses detalhes, né, de uma forma mais simples, desse termômetro. Na autoestima, essa autovalorização que nós temos do nosso narcisismo, do nosso ideal, daquilo que a gente quer que as pessoas observem de nós, e a gente se sente rejeitado por essa condição, a gente começa a buscar aceitação nas outras pessoas. Olha como isso é importante. A nossa busca de aceitação no outro, ela está muito ligada na autoestima. Quanto mais você pensar em buscar a aceitação do outro, procure saber o que você está buscando de aceitação. Porque esse é o ponto que você precisa trabalhar na sua autoestima. Porque a autoestima, quanto mais rejeição nós temos desse nosso eu, mais aceitação a gente busca nas outras pessoas. Se eu estou buscando muita aceitação no outro, por quê? O que está fazendo eu ter essa aprovação do outro? Por exemplo, eu tenho uma idealização de ser uma pessoa sexy.
Se eu não sou uma pessoa sexy, se as pessoas começam a falar, nossa, que coisa horrorosa, que isso, que aquilo, blá, 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 eu vou começar a buscar essa aceitação em outras pessoas. Eu vou começar a buscar, a postar mais fotos sensuais para que as pessoas alimentem isso e falem, nossa, como você é sexy, como você é gostoso, como você é isso, aquilo, blá, blá, blá. Ou seja, eu estou buscando que outras pessoas me alimentem disso, que elas me confirmem que eu sou isso. E é tão peculiar porque quando a gente quer se tornar um objeto desejante para o outro, a gente vai buscando essa aceitação. Mas será que você sabe o que realmente o outro deseja? Se é isso mesmo? Porque a gente vai construindo padrões de desejantes que a gente precisa se tornar, de padrões de beleza, padrões sociais, padrões de cultura, que é realmente aquilo que a outra pessoa deseja, idealiza, porque quando a gente vai olhar para dentro do nosso eu, né, do nosso narcisismo, a gente observa que não é tudo isso que a gente deseja no fim do dia. A gente deseja coisas mais simples, como companheirismo, como um bom relacionamento, respeito, entendeu? Olha como impacta a autoestima. No mundo de hoje, onde existe uma guerra de sexos, como que você vai se tornar um objeto desejante para o outro? Porque nós precisamos ser o desejante também, da mesma forma que a gente deseja. Olha como é louco tudo isso. Então, a gente vendo, né, entendendo como funciona esse mecanismo psíquico da autoestima, a gente vai poder entender como que a autoestima ela pode ser positiva ou negativa. Aquilo que eu disse, existe um termômetro. Quando muito positiva ela pode prejudicar e quando muito negativa ela pode prejudicar. Como assim, Renan, muito positiva ela pode prejudicar? Quando está muito alta, ela pode causar um transtorno comportamental de narcisismo. E isso pode prejudicar friamente a pessoa. Mas a gente vai chegar lá, calma. Muitas coisas podem contribuir para uma autoestima positiva, como por exemplo a nossa cultura, a gente observar de como as pessoas nos observam, de como são as nossas relações, porque a partir do momento que nós temos boas relações, as pessoas querem estar perto da gente, isso significa que elas estão captando o ideal do eu que eu estou transmitindo para elas. Então existem coisas que vão fortalecer essa positividade. A autoestima positiva, ela te traz leveza, bem-estar, alegria com seu eu. Autoestimas negativas, ela pode causar depressão, distúrbios alimentares, excesso de substâncias químicas. Então, N coisas podem prejudicar. Agora, quando positiva demais, isso pode causar esse transtorno narcisista, né? Da pessoa achar que ela é grandiosa demais, ela é poderosa demais, ela pode tudo. Então, essas pessoas geralmente são mais agressivas, elas praticam bullying, porque elas acham que todos são inferiores a ela, então dane-se o resto. Ela tem grandes traços de personalidade, de grandiosidade, de egocentrismo, de poder, de grandiosidade, superioridade. Parece algumas pessoas que a gente vê por aí na TV, né? O grande problema é, quanto mais narcisistas elas são, mais elogios elas querem receber. Então elas precisam o tempo todo serem elogiadas, porque se ela não recebe esse elogio, aí é a forma que ela é o gatilho para que ela fique agressiva e saia dando patada. Eu acho que se a gente avaliar o Big Brother Brasil, por exemplo, o Felipe Prior, ele era bem isso. E obviamente que isso causa, né, problemas nas suas relações em geral. Você vai acabar ficando sozinho, porque as pessoas vão começar a se afastar de você. E aí você vai se perguntar, por que se eu sou tão assim, por que do nada as pessoas pararam, estão virando as costas para mim? E aí tem um grau de negatividade grande e ela entra em depressão porque ela não consegue sair daquilo, ela sempre foi tudo aquilo. No narcisismo existem dois tipos de pessoas, o grandioso e o vulnerável. O grandioso é aquelas pessoas que querem se exibir, que se acham o máximo, que se acham importante, sempre espera ser tratado de uma forma especial e diferente das outras pessoas, porque ele é diferente dos outros. O vulnerável, o próprio nome já diz, né? Ele é vulnerável. Então ele é egocêntrico, são desconfiados, retraídos, qualquer coisa ofende, qualquer coisa se magoa, qualquer crítica para eles é a morte, demonstra uma fragilidade, um sofrimento avulso. Mas tanto nossos genes quanto a nossa forma de criação
ela dá característica para esse narcisismo. Então todos nós temos esse narcisismo, todos nós temos essa valorização do eu, mas a forma que nós vamos equilibrar isso e trabalhar isso que faz a diferença na nossa vida. Por exemplo, crianças que recebem elogios por pouca coisa, né? Não fazem quase nada, mas estão lá recebendo elogios porque os pais acham que precisam, né, reforçar esse comportamento positivo. Sim, mas precisa ter um equilíbrio nisso, porque a criança que recebe muito elogio até por pouca coisa, na vida adulta, qualquer coisa que ela não receba elogio vai ser um gatilho para que ela se autodesmotive e ela não tenha essa autoestima elevada e ela vai ter uma autoestima negativa. A mesma coisa ao contrário, daqueles pais que cobram, você devia ter tirado 10, a pessoa tirou 9,5, mas tinha que ser 10, tinha que ser 10, ou seja, ela nunca vai achar que é o suficiente, porque os pais estão reforçando o comportamento que ela tem que ser a melhor. Se ela não for a melhor, ela não é nada. Então o ideal que ela está criando de si mesma é que ela tem que ser o melhor. E aí, quando ela vai chegar na vida adulta, ela vai se relacionar com uma outra pessoa, a outra pessoa vai ter a obrigação de sempre ter que demonstrar para ela que ela é a melhor. Entendem? Quando a gente fala, né, dessa grandiosidade do narcisismo, desse transtorno do narcisismo, quando ele não tem essa grandiosidade, ele fica totalmente agressivo. E aí ele fica empático e acaba até explorando as pessoas para a sua grandiosidade. Concluindo que a gente precisa se autovalorizar. A nossa autoestima está dentro daquilo que a gente idealiza no outro e aquilo que a gente idealiza na gente mesmo. E a gente nunca pode colocar isso em conflito, o eu com o outro. E se entrar em conflito, você tem que pensar, por que eu não posso dar um passo a mais, um passo para trás? Sempre quando você tiver um conflito com você mesmo, daquela forma que você vai expor o seu eu, você tem que parar e pensar e trabalhar minuciosamente esse eu. Porque às vezes a gente está tão preocupado com o que os outros acham que a gente não está valorizando o nosso eu de verdade. Então qual eu a gente está valorizando? Deixar de fazer as coisas por conta do seu eu, às vezes não é a melhor solução. Eu me atiro todas, sabe? Eu tô nem aí com o meu eu. Falo, eu, ego. Não tem espaço para você aqui não. Tem espaço, mas o seu espaço. Cada um tem o seu espaço, meu id, meu ego, meu superego. A gente precisa se valorizar, a gente precisa se autoconhecer, conhecer esses detalhes que fazem total diferença na nossa vida. Quando a gente vai se relacionar com o outro, não só dentro de uma relação, mas com outras pessoas, a gente precisa deixar o nosso ego, o nosso eu um pouco de lado e pensar no senso comum, pensar nas pessoas, ter um equilíbrio. A gente é o termômetro desse equilíbrio. E como eu disse, durante a semana eu vou trazer algumas reflexões sobre como a gente pode trabalhar um pouco a nossa autoestima de uma forma tranquila, sabe? Que a gente possa se valorizar, o nosso valor, porque todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem o seu talento, todo mundo tem a sua criatividade, todo mundo tem a sua força, a sua energia, a sua história. E não é só porque a sua história é diferente do outro, que a história do outro chama mais atenção, que a sua história seja menos importante. Cada um tem o seu papel aqui na Terra. E a gente precisa valorizar tudo que a gente faz no nosso dia a dia para as pessoas, o bem que a gente faz à sociedade, ao mundo. Se você acha que você não faz um bem à sociedade, você faz sim. Todos nós temos o nosso papel, como cidadão, como sujeito, como objeto, como ser desejado, como ser desejante. A gente precisa aproveitar mais, explorar mais quem nós somos, o que nós queremos. Uma das coisas que mais me ajudou a trabalhar minha autoestima é pensar que eu não preciso que ninguém reforce, ninguém reconheça aquilo que eu faço. Quem precisa reconhecer e valorizar aquilo que eu faço sou eu mesmo. Porque se eu não espero de ninguém, aquilo que vier é lucro. E é um lucro que é imensurável ao tamanho daquilo que eu poderia idealizar. É muito mais fácil a gente trabalhar com aquilo que eu posso fazer hoje. Se não for do agrado do outro, se esse vídeo não foi do seu agrado, não tem problema. Algum desses 30, 40 vídeos que tem aqui no canal pode te agradar. Eu gosto dessa viagem de refletir sobre o nosso eu,
do meu eu, do nosso eu, daquilo que nós somos como criatura no mundo, na espécie, na Terra. Enfim, então se você gosta de uma viagem assim como eu ou qualquer outra viagem, se inscreva nesse canal porque aqui é o lugar certo.